Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrar agora no assunto de produtos notáveis. E antes de avançar, eu quero fazer uma breve análise aqui sobre a palavra, sobre a expressão produtos notáveis, para a gente poder entender mais ou menos o que vem a ser esse assunto. Produtos vem de multiplicação, né? Notáveis é algo que é algo de destaque, é algo que tem notabilidade, algo frequente, algo bastante presente, né? Então, quando a gente olha produtos notáveis, a gente vê que é uma multiplicação bastante frequente. E quando algo é bastante frequente, esse algo vai tornar-se estudável, certo? Vai gerar essa necessidade de se ampliar o estudo sobre aquela coisa. E é exatamente isso que se fez sobre os produtos notáveis, tá? Vamos ver quais são esses produtos notáveis, essas multiplicações que possuem essa representatividade tão grande a ponto de terem se tornado um assunto exclusivo da matemática. Bom, começando aqui pelo mais simples, quadrado da soma de dois termos. Olha, vamos ler isso daqui nessa expressão. Olha só, o quadrado, né, da soma de dois termos. Deu para ficar claro? É o quadrado da soma de dois termos, x e y. Só que lembrem-se que esse x e esse y representam qualquer coisa, como está nesse exemplo aqui, ó. Esse y está sendo representado aqui pelo 3y. Então aqui é uma regra, a gente vai se basear nessa regra para poder utilizar de forma ampla, de forma geral, certo? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu quero que vocês gravem essa frasezinha na cabeça. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Visto aqui, ó, quadrado do primeiro é o x, né? Então, quadrado do primeiro mais, por causa desse sinal aqui, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Vamos aplicar isso? Vamos aplicar, vamos ver na prática como é que fica. O primeiro termo, x. Então, quadrado do primeiro termo mais duas vezes, esse 2 sempre vai estar aí, tá? O primeiro vezes o segundo. Presta atenção que o segundo não é y. Esse y aqui representa a regra. Mas a gente vai pegar o segundo que estiver aqui, tá? Então, vezes o segundo, mais, por causa desse maisinho aqui, o quadrado do segundo termo. O segundo termo é esse daqui. Então, 3y ao quadrado. A gente viu na aula de potenciação que tem aqui no canal, eu acho que é a regrinha 9. Quando eu tenho a potência de um produto, esse expoente ele vai levar os dois números, tá bom? Tanto 3 quanto y. Então vamos fazer isso agora. X ao quadrado, porque não tem o que fazer, né? Continua assim. Mais 2 vezes 3, 6. X vezes y, como eu não sei quem é xy, então eu vou colocar xy, certo? Mais, agora o quadrado do segundo. O 3 vai ser elevado ao quadrado, então 3 elevado ao quadrado é 9. E y também vai ser elevado ao quadrado. Então, 9y ao quadrado. Terminamos aqui o nosso produto notável. Então, vê que é bem simples, é só a gente aplicar essa regrinha. Vamos lá, de novo. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, eu vou até mostrando aqui. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Espero que tenha ficado claro. Vamos dar sequência aqui. Agora, quadrado da diferença de dois termos. O que é que vai mudar aqui nessa regrinha com relação à regrinha anterior? Praticamente nada. Só muda este sinalzinho aqui, ó. Lá a gente viu que era mais, agora vai ser menos. Vamos ler essa expressão aqui matematicamente? Sim, vamos ler porque a matemática é uma linguagem, né? Ela conversa com a gente através de símbolos. Símbolos matemáticos, expressões. Então, o que é que eu tenho aqui? O quadrado da diferença de dois termos, ok? Quadrado da diferença de dois termos. Como é que eu vou resolver? Qual é a regrinha? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professor, mas aqui tem menos e aqui é mais. Por quê? Essa é a regra. Deixa eu mostrar por quê. Vamos resolver aqui. O que é x menos y ao quadrado? O que é 2 ao quadrado? Não é 2 vezes 2? 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? O 3 duas vezes? A mesma coisa vai ser isso daqui, ó. X menos y vezes x menos y, ok? Deixa eu apagar isso daqui. X menos y vezes x menos y. Aqui a gente vai usar a propriedade distributiva, ou chuveirinho, para quem preferir chamar assim. Esse x aqui vai multiplicar o x e o y, e depois esse y aqui vai multiplicar o x e o y também. Então vamos lá. Deixa eu apagar para não atrapalhar. X vezes x, x ao quadrado. X vezes y menos xy. Por que menos? Porque aqui é negativo e aqui é positivo. Então, mais com menos fica menos, né? Aí agora encerrei o do x, vamos para o y. Menos y vezes x, mesma coisa, ó. Menos com mais, menos. E x vezes y, ou y vezes x, vai dar xy. Ah, professor, mas se eu multiplicar y vezes x, eu vou ter yx e não xy. A ordem dos fatores são os números que estão se multiplicando, tá? Esses dois são fatores, então a ordem dos fatores não altera um produto. Imagine que eu tenho 3 vezes 4, isso daqui dá quanto? 12, né? E se eu tiver 4 vezes 3? Também dará 12. Então veja que o resultado é o mesmo. Tanto faz eu colocar xy ou yx. Vamos continuar. E menos y vezes menos y, sinais iguais na multiplicação, menos com menos, resultado positivo. Y vezes y ao quadrado. Agora eu tenho menos, aqui eu tenho umzinho escondido, aqui eu também tenho umzinho escondido. Como é que eu vou simplificar isso daí? X ao quadrado. Agora eu tenho uma propriedade de adição e subtração aqui, né? Nesses dois. Na adição e na subtração, quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar os números e repetir e conservar o sinal. Soma e repete o sinal. Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Imagine que eu tenho uma dívida de R$1, dívida porque está negativo, né? E aumenta essa dívida em R$1. Eu vou ficar devendo agora menos R$2, né? Então, menos 2xy, repete a parte literal. Menos 1 são os coeficientes aqui. Menos 1 aqui e menos 1 aqui são os coeficientes. E xy é a parte literal. Então, como as partes literais são iguais, né? Esse xy é igual a esse xy, eu vou poder operar entre eles. Aí repete a parte literal e mais y ao quadrado. Agora, olha o trabalho que isso deu pra gente. Fazer todo esse procedimento e tal. Essa propriedadezinha que a gente está vendo, essas propriedades, na verdade, elas vão evitar justamente
esse desgaste de ter que fazer todas essas contas, tudo, a gente chega na resposta bem rapidinho, bem mais fácil. Vamos aplicar agora essa propriedade nesse exemplo aqui. Professor, mas aqui é 4, cadê o y daqui? Bom, quando a gente viu lá atrás, o nome era produtos notáveis. Então, não é produtos notáveis entre x e y, tá? Não precisa aparecer o y. Vamos lá. E só mais uma coisa. Professor, eu não estou vendo nenhum produto aqui. O produto está exatamente na potência, né? Eu vou ter que fazer 7x menos 4 vezes 7x menos 4. Então, vai aparecer o produto, tá bom? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Professor, por que o senhor colocou entre parênteses aqui e não colocou aqui? Porque aqui eu tenho dois termos, né? Dois fatores. E esse 2 vai estar elevando tanto o 7 quanto o x. Aí correria o risco de, se eu colocasse só um, você pensar que seria 7x ao quadrado a resposta, que não é. Por quê? Porque o 7 também vai ser elevado ao quadrado. Então vai ficar como? 7 elevado ao quadrado é 49. X elevado ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes 8, vamos começar assim, 2 vezes 4, perdão, já dei a resposta, é 8. E 8 vezes 7, 56x, ok? E mais 4 ao quadrado, que é 16. Então veja que isso é bem mais fácil do que a gente ter que fazer todo aquele procedimento de multiplicar esse parêntese por ele mesmo, tal. Já chegamos na resposta só utilizando a regrinha. Quadrado do primeiro, que é o 7x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 4, mais o quadrado do segundo, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. Produto da soma pela diferença de dois termos. Mais uma vez, vamos ler o que isso daqui está dizendo para a gente. Produto da soma pela diferença de dois termos, x e y, tá? Como é que eu vou resolver isso? Esse é o mais fácil de todos. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Acabou. Vamos aplicar isso na prática? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Mais uma vez, ó, aqui eu coloquei o parêntese porque eu tenho dois fatores. Aqui eu não coloquei porque eu só tenho um fator. Então, 3a ao quadrado, ou 3a elevado ao quadrado, tudo elevado ao quadrado, vai ficar 9a ao quadrado, porque esse a vai levar os dois fatores. Menos x ao quadrado. Acabou. Como é que eu faria isso no modo tradicional? Teria que fazer a propriedade distributiva. 3a vezes 3a, 9a ao quadrado. 3a vezes menos x, menos 3ax. X vezes 3a, mais 3ax. E x vezes menos x, menos x ao quadrado. Aqui eu tenho parte literal igual, né? A gente já viu isso em outros momentos. Quando eu tenho uma parte literal igual, eu posso operar os coeficientes. Menos 3 mais 3, eu corto, fica zero. Sobrou quem? 9 ao quadrado menos x ao quadrado. Veja que eu cheguei na mesma resposta, porém com um pouquinho mais de trabalho. Aqui eu consigo fazer direto, né? Desse modo aqui, usando a regrinha. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá bom? Vamos lá. Bom, agora a gente vai ver o cubo da soma de dois termos. É o mais chatinho, mas tem alguns macetes que podem ajudar a gente. Para falar sobre ele, vamos retomar aqui rapidamente o quadrado da soma de dois termos, x mais y
elevado ao quadrado. Quando eu estava aprendendo isso daqui, esse assunto, eu tive uma certa dificuldade. Aí, observando, a gente vai chegando a algumas conclusões. O que é x mais y ao quadrado? X, vamos colocar aqui por partes. Xy, y. Quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Ou seja, um a mais do que esse expoente aqui, né? Aqui eu tenho o número 2, então terei 3 termos, ok? Continuando. Esse 2 aqui, ele desce para cá, tá? E ele desce para cá, tá? Aí eu vou colocar tudo positivo porque eu tenho sinal positivo aqui. Então, o que é que acontece? Esse 2 ele vai decrescer. 2, 1. E agora esse 2 ele vai decrescer para a esquerda. 2, 1. E temos a nossa regrinha do quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos usar uma regrinha semelhante para o cubo. X mais y elevado a 3. Vou colocar o x e o y nas extremidades. E agora eu terei 4 termos. Por que 4? Porque aqui eu estou elevando a 3. Então, sempre um termo a mais. Se aqui eu estou elevando a 2, eu tenho 3 termos. Se aqui eu estou elevando a 3, eu tenho 4 termos. Quando eu tinha 3 termos, eu conseguia colocar um único termo no meio, né? Mas agora eu não tenho mais 3 termos. Eu tenho 4. Então, terei que ter 2 termos no meio. Porque não dá para ter um aqui sozinho. Aí, esse 3 daqui, ele vai descer para as extremidades como expoente e para o centro como coeficiente. Como é positivo aqui, vai ficar tudo positivo. E aqui eu tenho 3, né? Então eu vou decrescendo com esse expoente. 3 no x, tá? 2, 1. E aqui eu tenho 3, eu vou decrescendo também com esse expoente. 3 no y, 2 e 1. Tenho agora a regrinha do cubo da soma de dois termos. Isso daqui, pessoal, que é interessante, quando eu aprendi eu nem me toquei nisso. Só vim perceber muito tempo depois em uma aula de matemática. Esses números aqui que a gente está encontrando, veja que aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1, aqui também, aqui também. Isso é o que a gente vai chamar de triângulo de Pascal. Olha só. Perdão. 1, 2, 1. Aqui, 1, 3, 3 e 1. Perceba que 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3. Aí nas extremidades, 1. Se eu fosse continuar, aqui eu teria 1, 4, 6, 4 e 1. Por quê? 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E isso se aplicaria ao x mais y elevado a 4. É interessante, né? X mais y elevado a 3, x mais y elevado a 1, a 2 e por aí vai. Então, se eu quiser também, posso fazer aqui x mais y elevado a 1, que seria x mais y, perdão. Aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1, então ficaria 1 e 1, tá? É interessante, né? Só para exemplificar, ó, 1 mais 1, 2. Então, o triângulo de Pascal ele mostra a formação desses produtos notáveis para a gente. Isso ajuda bastante. Então, aqui, 1, 3, 3 e 1. 1, 3, 3 e 1. Sempre o de baixo vai ser a soma do de cima com o do seu lado esquerdo.
4 é igual a 3 mais 1, 6 é igual a 3 mais 3, 3 é igual a 2 mais 1, e enfim, você pode fazer isso com qualquer número do triângulo de Pascal. Vou apagar aqui para a gente tentar resolver bem rapidinho esse exemplo para poder finalizar com o cubo da diferença. Então, a regra é cubo do primeiro termo, 2x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, 2x, vezes o segundo termo, 3y. Pode colocar entre parênteses ou não, você que sabe. Mais 3 vezes... Sim, aqui é ao quadrado, né? Mais 3 vezes o primeiro termo, 2x, vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então agora é só resolver, né? 2 ao cubo é 8, 8x ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, 4. Então 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. X ao quadrado, y, mais 3 ao quadrado, 9, né? 9 vezes 2, ou 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. 54x y ao quadrado, por causa daqui, mais o cubo do segundo. 3 ao cubo vai ser 27 y ao cubo. Então, eu não precisei fazer toda a propriedade distributiva, que seria multiplicar esse por esse. Primeiro eu teria que fazer esses dois aqui. Aí com o resultado eu iria multiplicar esse daqui. Enfim, seria um trabalho bem maior. Aqui eu fui só aplicando a propriedadezinha. Então, encerrando aqui, apesar de um pouco confuso, espero que tenha dado para entender mais ou menos essa questão do triângulo de Pascal e tal, e da relação que a gente tem entre os dois conteúdos. Inclusive, o triângulo de Pascal é um assunto visto só no ensino médio. O cubo da diferença de dois termos. Regrinha parecida, só que vai ser positivo no primeiro, aí depois vai ficar alternando. Positivo, negativo, negativo. Acabou. Regrinha é a mesma. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Aplicando aqui rapidamente. Cubo do primeiro termo, x ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo ao quadrado, vezes o segundo, 2y, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo, 2y elevado ao cubo. Agora é só resolver. X ao cubo, menos 3 vezes 2, 6, x ao quadrado y, mais esse 2 aqui está elevado ao quadrado, então vai ficar 4, e 4 vezes 3, 12, x, y ao quadrado, menos 2 elevado a 3, 8, y ao cubo. E acabou. Veja que esse slide foi bem mais rápido do que o anterior, porque o anterior eu acrescentei algumas informações. Então, de um modo geral, essa parte é um pouco mais complicada, mas dá para ser visto mais rápido. Apliquei bem rapidinho a nossa propriedade aqui, não precisou fazer toda a propriedade distributiva aqui, que cansaria bastante, demoraria bastante, teria um monte de simplificação para fazer, enfim, obtivemos nossa resposta bem mais rápido. Então é isso, esse é um assunto muito importante, e na próxima aula a gente vai ver
a fatoração. O próximo conteúdo é a fatoração, que é o que? Nada mais é do que o inverso do que a gente está fazendo aqui. É sair de um produto notável e chegar em uma fatoração. Dá um exemplo bem rapidinho aqui. No produto notável, se eu tenho x mais y elevado ao quadrado, isso daqui é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, na fatoração, eu saio daqui para voltar para cá. É o complemento do outro. É um ciclo, né, entre eles. Então, é isso. Por hoje encerramos. E, como de costume, qualquer dúvida vocês podem perguntar e me procurar que eu irei ajudar vocês. Tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!